Seja muito bem-vindo, aqui é o canal Simplifique, eu sou o professor Adilson Moreira e hoje nós estamos com o nosso quarto vídeo sobre o tema movimentos sociais. Nós estamos gravando mini aulas para você, são gotas de sabedoria para que você possa maratonar todas as mini aulas sobre movimentos sociais. Esse é um assunto que é do segundo ano do ensino médio. Eu quero te convidar agora a vir comigo nessa jornada rumo ao conhecimento. Vem comigo! Muito bem, então, olha só, galera, hoje nós estamos no vídeo número 4 sobre movimentos sociais. E aí, olha, quero te convidar já a dar teu like, a compartilhar esse vídeo com todos os grupos do WhatsApp, da família Afetos e Desafetos, e te inscreve no canal, dá essa moral aqui para o professor Adilson Moreira, para que a gente possa cada vez mais produzir vídeos para a internet. Bom, nós estamos nessa saga, e aqui tem link para você ver as outras mini aulas de sociologia sobre movimentos sociais. E hoje nós vamos falar sobre os movimentos sociais tradicionais comparando com os novos movimentos sociais. Bom, os movimentos sociais tradicionais, eles marcaram muito a luta dos trabalhadores desde a consolidação do sistema capitalista. Aí você tem o ludismo, o cartismo e o sindicalismo como exemplos disso. O capitalismo se consolida, capitalismo industrial, século XVIII e XIX, e a partir desta demanda, deste problema, você vai ver surgindo aí uma série de movimentos sociais que vai começar a reivindicar de luta e de combate. Esses movimentos sociais, eles possuíam uma organização vertical e rígida, e a sua estrutura hierárquica era bem definida, ok? Bom, uma das características marcantes desses movimentos sociais tradicionais era o forte embate com o Estado para mudar a estrutura econômica e social, ok? Alguns deles, por exemplo, inspirados pela ideia do socialismo e do comunismo. Portanto, para mudar essa realidade, essa estrutura, eles pretendiam assumir o controle do Estado. E, basicamente, seus objetivos eram as demandas oriundas da classe trabalhadora, das péssimas condições, você conhece isso da história, demandas como saúde, como educação, moradia, salário, para a chamada classe trabalhadora. Bom, isso no final do século XVIII e início do século XIX. Quando você tem, no final do século XIX, já migrando para o século XX, você vai ter o surgimento, na segunda metade do século XX também, dos chamados novos movimentos sociais. Ou seja, eles não decorrem mais dessa polarização em torno da burguesia proletariado, não decorre mais das relações de produção, tá bom? Ou seja, já são novas demandas que vão surgindo com o passar da história. A evolução dos direitos, você que acompanha as aulas do canal de cidadania e direitos humanos, ela tem a ver com direito civil, direito político e direito social. Digamos que muitos desses novos movimentos sociais estejam ligados aos chamados movimentos sociais. Começam a trabalhar com a ideia das minorias, né? As mulheres, os negros, os homossexuais, que já começam a desenvolver suas demandas e suas lutas. Nesse novo modelo, os integrantes, eles passam a ter uma maior autonomia de participação nos movimentos sociais. Já não tem mais aquela função tão hierárquica, né, tão rígida como nos antigos. Eles passam a atuar também no âmbito da cultura e não deixam somente na mão do Estado. O desejo não é assumir o controle do Estado propriamente dito, né? Mas também procuram atuar em outros segmentos, onde se politizam também, né? Se empoderam também outros cidadãos, tá bom? E buscam mudar os valores de diversos segmentos. Essa imagem que está aqui embaixo para você acompanhar são dos movimentos sociais de 2013 aqui no Brasil. Passeatas e manifestações que começaram em São Paulo e explodiram por conta das redes sociais, da nova mídia, da internet que avançavam e eram convocados a partir dessa autonomia e etc, tá bom? Quando se fala na questão dos movimentos sociais, nós temos que imaginar algumas características próprias desses movimentos sociais. Olha aí, ó, os movimentos sociais podem ser caracterizados
de forma a ter uma consciência coletiva. É importante trabalhar a ideia da consciência coletiva. A organização dos movimentos sociais é fundamental também, e o objetivo político dos movimentos sociais, tá bom? Por isso, nós vamos ter o seguinte, olha só, vamos tentar definir bem, antigos e novos movimentos sociais. A história sempre teve movimentos sociais. Desde a sua constituição, você vai passar pela antiguidade clássica e pela Idade Média. Porém, contudo, entretanto e todavia, fique atento, meu caro aluno, que esses movimentos sociais não tinham essa consciência toda, essa organização e esses objetivos. Por quê? Por exemplo, vamos lá. Na Antiguidade e na Idade Média, ocorreram muitas revoltas decorrentes das péssimas condições de vida. Você tinha revoltas de escravos, e aí tem a foto do Spartacus, por exemplo, ou pelo menos da representação do filme Spartacus, né? Para que você possa entender, o Spartacus foi um escravo muito famoso da Roma Antiga e liderou uma rebelião. Então, ou seja, você tem ali as péssimas condições de vida desses trabalhadores, que motiva, né, a exploração, toda a situação em torno deles, motiva a rebelião e etc. Então, revoltas de escravos, seitas sociais, levantes de camponeses. Na Idade Média, na Europa, tinham as jaqueries, que eram as revoltas, né, que os camponeses promoviam devido também à exploração e a péssimas condições de vida. Quando você avança para a Idade Moderna e vem o surgimento do capitalismo, o advento do modo de produção capitalista provoca aí uma outra dicotomia, que é a relação burguesia versus proletário. Você tem uma produção manufatureira, depois industrial, e a burguesia começa a explorar o trabalhador. Nesse processo de exploração, o trabalhador começa a receber o famigerado salário, né? O pagamento em torno da sua mão de obra por tantas horas trabalhadas. E nesse sentido ocorre o processo da chamada alienação da produção, quando o indivíduo, o trabalhador, não se reconhece mais na mercadoria que produz, e o burguês se apropria desse processo. Então, o que a gente vai ver com o advento do capitalismo e com a Revolução Industrial surgindo? A burguesia vai ficar cada vez mais rica, acumula, vivendo do bom e do melhor, e a classe trabalhadora mais paupérrima, mais miserável, né, nesse processo todo. E aí isso vai demandar que esses novos movimentos sociais surgidos a partir do sistema capitalista, eles vão demandar uma consciência de classe. Por isso tem aí, ó, nas imagens, o sindicato ali, ó, imagens de um sindicato, né, trabalhadores já começando a criar essa consciência de classe para lutar, para reivindicar e etc. E aí nós temos embaixo aqui a foto de 3 pensadores da história que inspiraram esses movimentos a partir do capitalismo, que é o Lenin, ok, da Rússia, e embaixo logo ali você tem Karl Marx e Friedrich Engels, que vão ser grandes intelectuais cujos movimentos sociais do século XIX e do século XX, eles vão estar ali, né, altamente influenciados por esses indivíduos. Eu queria citar para vocês, como eu disse no início desse pequeno vídeo, 3 desses movimentos sociais que vão surgindo pós-revolução e etc. O primeiro deles é o ludismo. Surgiu na Inglaterra no século XIX, entre os anos de 1811 e 1816, ok? E ele ganhou esse nome de ludismo porque uma das histórias que se fala é que um trabalhador chamado Ned Ludd, ele foi demitido da sua fábrica e, ao sair, ele viu toda a pobreza, a miséria e etc., né, que envolvia a classe trabalhadora, ao ficar desempregado. Então, ele teve uma situação que ele entrou na fábrica e passou a quebrar máquinas. Então, o ludismo ficou conhecido na história como a quebra de máquinas. Fique atento para isso, que em provas do Enem, eles colocam textos, manifestos e cartas ludistas, onde eles ameaçavam, ou vocês devolvem o emprego desses trabalhadores, ou nós iremos quebrar as máquinas. O capitalismo estava avançando e a burguesia, então, dispensava a mão de obra para contratar máquinas, ou seja, havia uma incoerência. A produção de riqueza estava elevada e a dispensa de mão de obra era em proporção grandiosa, ou
seja, produziu uma sociedade com uma enorme desigualdade social. O movimento ludista, ele é considerado basicamente sem nenhuma definição ideológica, é muito mais uma ação espontânea e até desesperada da classe trabalhadora. Logo, sofreu repressão, né, como é de se imaginar, os burgueses prezam pela propriedade privada, sob a alcunha de ordem, de manter a ordem, etc. E eles acabaram aprovando leis severas que acabavam impondo pena de morte para esses trabalhadores, tá bom? Então, a primeira deles, quebra de máquinas. O segundo já foi um pouco mais ideológico e um pouco mais organizado, que é o chamado cartismo, onde eles começaram a ter a ideia de pressionar o parlamento e os representantes, é uma luta um pouco mais política, através de petições, de cartas enviadas, né, para os representantes no Congresso. Ou seja, eles partiram para a luta política, para a mobilização popular. Ela vai se desenvolver a partir dos anos de 1830 na Inglaterra, ok? E começa a lutar por direitos políticos. Olha o que eles defendiam: a criação do voto secreto, a igualdade de direitos eleitorais, a abolição do voto censitário e a remuneração dos parlamentares. Importante considerar, meu querido internauta, meu querido aluno, que essa igualdade de direitos eleitorais não incluía a mulher ainda, não era tão revolucionário assim, tá? As mulheres vão ainda ter que lutar bastante, vai ser ponto de um próximo vídeo da nossa série de mini-aulas sobre movimentos sociais, para poder chegar a essa questão do voto, tá? Mas era porque o voto era censitário. Então, nesse sentido, eles queriam o direito ao voto e queriam representantes da classe trabalhadora no parlamento. Era uma ideia do cartismo. Então, eles começaram a pressionar, fazer petições, mobilizações para poder... Mas isso aí não significa que eles não fizessem mobilizações. Teve uma que até foi, de certa forma, foi frustrada, que eles imaginavam colocar 500 mil pessoas nas ruas da Inglaterra para poder pressionar o parlamento naquele momento. Mas por problemas climáticos não conseguiram, mas o movimento cartista obteve grandes lutas, ou grandes conquistas. Olha aí embaixo, ó. Lei de proteção ao trabalho infantil, lei de imprensa, reforma do Código Penal, regulamentação do trabalho feminino e infantil, lei de supressão dos direitos sobre os cereais e a lei permitindo as associações, que é o próximo passo, que é o terceiro movimento, que são as chamadas trade unions, que vão dar origem ao que nós chamamos hoje em dia como sindicatos, tá bom? É o sindicalismo, ou seja, é uma conquista direta do cartismo, a liberdade de associação para a classe trabalhadora, e essa classe trabalhadora começa a usar como método a greve, ou seja, afetar o burguês naquilo que lhe é mais valioso, que são os seus ganhos, que são os seus lucros, né? E assim sucessivamente. Então, eles passam a usar greve, inicialmente, na história do movimento operário, eles falam que eles cruzavam os braços 15 minutos, foram aumentando até ganhar greves gerais, amplas, né, e etc. Eles vão conquistar a diminuição da jornada de trabalho, que vai ser um dos objetivos, e esse método que prevalece até hoje, que é o método do sindicato, do sindicalismo, ele passa a ter influência do socialismo, do sindicalismo, do anarquismo e de outras vertentes também que passam a existir até então. Olha só, galera, são mini aulas, não dá para estender muito, tá bom? Nós queremos agradecer o teu apoio até aqui. Olha, não te esquece, dá o teu like, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima, essa já foi. Tchau!